bom estarmos aqui. Fico muito feliz por estar aqui em Maricá. Minha esposa falou que eu vou me mudar aqui para Maricá, né? Eu sempre Maricá, né? Mas eu adoro Maricá, adoro a cidade, adoro o povo de Maricá, as casas espíritas de Maricá e o movimento espírita de Maricá, que é um dos movimentos, um dos conselhos, os melhores conselhos que nós temos na nossa região. São esse conselho trabalha. E vocês estão de parabéns pelo seminário, né? Nosso companheiro André Cantarelli esteve aqui com vocês. Eu assisti também, muito bom, né? Trouxe bastante informações, bastante conhecimento para todos nós. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai estudando, vai vendo, vai aprendendo. Então é uma alegria enorme estarmos aqui. A gente sempre fica muito emocionado, né? Quando eu ouço essa música, né? Doce Casa Santa, né? Porque a casa espírita é um bálsamo nas nossas vidas, né? Na casa espírita que a gente se encontra. E essa música que a Carmen de Conceição, né, teve a graça de nos trazer, né? Ela fala muito, acho que fala muito para mim, acho que fala para cada um de nós, né? Cada um de nós se vê naquela música, se vê como um daqueles que estão ali, né, envolvidos, né? Então a gente fica muito emocionado e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Claro que ela vai enfrentar um pouco de engarrafamento, né? A nossa companheira já está ficando, diz ela, já está ficando com cabelo grisalho, né? Porque ela já estava preparando que ela ia fazer o estudo. O Edson também quer ajudar. Bom, então o nosso tema de hoje, na realidade, nós vamos fazer uma reflexão. Porque na realidade esse livro aconteceu na Casa Espírita pelo Espírito Emanuel Cristiano, pelo Espírito Nora. É um livro que vai nos trazer, na realidade é uma novela. Ele fala que é uma novela, né? É uma novela. Quem já leu esse livro? Esse livro é maravilhoso, né? É uma bênção, né? Então teria que ser até um seminário. Mas é um livro que vai nos trazer muitas mensagens, vai nos mostrar o que acontece, quais são as situações que envolvem os trabalhadores da Casa Espírita, né? E eu, na realidade, o estudo foi feito nessa obra. Nós pegamos alguns tópicos de uma outra obra, que eu acho que é também muito importante, que fala hoje o que está acontecendo no movimento espírita do Brasil, do mundo, né? Em relação... Existe até uma situação, existe um seminário em que se fala da obsessão no movimento espírita, né? É um seminário muito importante, interessante. E esse seminário tem 6 anos. Então vai narrar toda uma trajetória, mas claro que não vai falar do seminário, né? Vai falar o que aconteceu na Casa Espírita. O que acontece com a Casa Espírita? A Casa Espírita é um local, um repositório de luz de Jesus. E a Nora diz para o Cristiano, para o Emanuel, que eu falo Cristiano porque eu conheci ele pessoalmente, que ele esteve lá no Nair Cruz. Esse escritor esteve no Nair Cruz, esteve lá no Gana, na casa que a gente frequenta também, que é a Casa de Batuíra. Ele fez as palestras aqui em Niterói, Itaburaí e São Gonçalo. Já fez um seminário para poder... Fez, Muitos anos. há muitos anos. Ele teve recentemente agora lá. Mas não falou sobre esse livro, não. Ele falou sobre um outro livro que ele lançou. Mas ele é muito interessante, ele é muito empolgante, ele é muito jovem e fala assim, de uma maneira muito interessante. Mas aí nós pegamos uns tópicos no livro, desse livro aqui, ó. Perturbações espirituais. Alguém conhece esse livro? Conhece, né? Esse livro aqui, ele é fantástico, né? Ele é a terceira obra dessa coletânea, né? Que o primeiro Transição Planetária, Conhecer a Nova Era, Perturbações Espirituais e Rumo à Regeneração. Mas esse livro aqui eu achei interessante porque ele vai falar justamente sobre as situações que envolvem a Casa Espírita. Todos nós sabemos que a Casa Espírita é um hospital, é um templo, é uma oficina, é uma escola. É uma bênção que nós temos essa oportunidade de estar dentro dela. Meu amigo, vamos passar ali? E eu peguei esse pequeno tópico para a gente poder ter uma noção que o Dr. Bezerra de Menezes vai nos trazer. Ele ia falar para a gente que o centro espírita, ou a Casa Espírita, ou a Sociedade Espírita, aqui, né? Mesma coisa, né? Tem por finalidade o estudo, a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo a convivência fraternal, a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Então, o centro espírita, ele tem essa função de ser essa prática, esse estudo, a convivência, a fraternidade, a solidariedade tem que estar entre seus membros. Porque nós vivemos em sociedade, né? Eu até peguei uma frase que o André colocou, né? Nós vivemos em sociedade. E aí nós achamos que dentro da Casa Espírita nós podemos brigar com o outro,
não achar que vai lidar com o outro. Mas a casa espírita é o local que nós precisamos estar para o nosso aprendizado. Foi na casa espírita que eu me encontrei. Eu acredito que se não fosse a casa espírita, eu acho que eu não estaria hoje falando com vocês aqui. Né? Porque quando eu era jovem, quando a gente é jovem, a gente faz muita coisa, né? A gente é muito impulsivo, né? Mas a casa espírita vai nos ajudando a tirar isso através do quê? Através do estudo, através do trabalho, através do quê? Da persistência, da perseverança no estudo, né? De estar na casa espírita, que é muito importante. Isso é muito importante, estarmos aqui, para começarmos a fazer o quê? A recebermos o tratamento espiritual. Todos nós que nos encontramos, muitas das vezes estamos aqui nem percebendo, mas estamos sendo tratados. Nós temos às vezes alguma dificuldade física ou orgânica que nós não conhecemos, que nós só vamos ter conhecimento depois, através de uma ultrassonografia, através de uma endoscopia, em várias situações que a gente vai... E a gente, quando a gente está nesse caminho há muito tempo, a gente vai perceber isso. Então, nós somos tratados aqui na casa espírita. E aqueles que têm determinados vícios, muitas das vezes os vícios são sanados na própria reunião pública, porque é um trabalho constante que a espiritualidade vai fazendo conosco. E aí nós vamos, essa questão desse porquê esse ensinamento acontecendo na casa espírita, ele nos chama muita atenção, porque ele vai nos relatar algumas situações que ocorreram e que está ocorrendo muito ultimamente, principalmente após a pandemia. Mas nós não podemos esquecer que já existe um trabalho espiritual contra o Evangelho de Jesus na Terra. Isso aí é pacífico, isso é fato, né? No livro Tormentos de Obsessão, né, Manuel Freire Miranda é fantástico, né, as obras dele eu gosto muito. Ele já fala sobre isso, né? E o que hoje está acontecendo no movimento espírita, a gente vai ver mais à frente, mas antigamente, quando os espíritos queriam atacar uma casa espírita, eles faziam uma forma assim muito... Eles alardeavam, né? Vamos destruir a casa espírita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que mudou esse planejamento. Não existe um planejamento de destruição da casa de uma maneira assim, exposta. Hoje existe um outro tipo de movimento. É um movimento mais sutil, que Manuel Freire Miranda, doutor Eurípides Barçanufo, quando ele cria o Hospital das Esperança, né, que é um hospital para os espíritas que se perdem, existe hoje, na realidade, o ataque a um superficialismo. O que é superficialismo? São aquelas pessoas que vêm à casa espírita ou em outras denominações religiosas que trabalham para Jesus, porque nós não vamos, assim, achar que nós somos, né, os bambambãs, né? Quando a gente fala assim, os trabalhadores da última hora. Será que os trabalhadores da última hora são os espíritas? Somente os espíritas? Hein? Não, não é, são mais os espíritas. São aqueles que trabalham para Jesus, com Jesus. Porque não existe, né, o cristianismo e o espiritismo é uma coisa só. Então aquelas pessoas que entram, vão à casa religiosa apenas superficialmente. Vão lá, entram, ouvem a palestra pública, mas não se envolvem, não se agregam, não se entrosam com os companheiros para esse trabalho, porque fica muito mais fácil deles atuarem. Não acontecendo na casa espírita, é mais ou menos o que acontece. Eles atuam de uma forma a atingir quem? A casa, mas buscando a quem? Os encarnados, os trabalhadores. Porque na realidade, nós precisamos estudar mais. Quando ele fala ali do estudo das doutrinas imortais, nós precisamos estudar mais. Mas estudar não somente para saber, mas precisamos, antes de tudo, fazer uma reflexão daquilo que estamos estudando. Eu vi aqui vários estudos na casa, então de parabéns também, aqui ótimos. Tem estudo de tudo quanto é forma híbrida, presencial. Mas é necessário nós fazermos uma reflexão, porque a doutrina é baseada no tripé: ciência, filosofia e religião. Nós ficamos apenas na ciência, no estudo, mas nós não fazemos a reflexão daquilo que está sendo lido. Acho que essa é uma filosofia. O que a filosofia é? É questionamento, não é assim? Eu tenho que questionar aquilo.
eu tenho que fazer uma reflexão daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou lendo. Por exemplo, a gente pega um parábola de Jesus. Jesus acalma a tempestade. O que aquilo está dizendo para mim? O que aquilo tem alguma relação daquilo com a minha vida? Com aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivenciando? No meu lar, no meu trabalho, na minha saúde, na casa religiosa que eu estou? Aquilo tem alguma relação? Porque se nós só lermos esse texto bíblico, vai ser assim, bem superficial. Porque nós não reflexionamos, não meditamos naquilo que estamos estudando. Então, eu lhes passo, vou falar sobre essa reflexão que nós precisamos fazer no estudo. Não basta só ler, não basta só estudar. A gente tem que fazer reflexão, não somente na casa, mas quando eu vou para casa. Porque nós não somos espíritas só quando estamos aqui estudando. Nós somos espíritas no dia a dia, não é? Então precisamos fazer essa reflexão a fim de que nós possamos nos conhecer. E nos conhecendo, tomar as atitudes necessárias para evitar que nós caiamos em tentação, como falou Jesus. Porque somente nos conhecendo é que nós vamos saber quais são as minhas dificuldades. Eu tenho um problema de quê? Orgulho, vaidade, intolerância ao outro. Então vamos reconhecer, eu tenho essa dificuldade. Porque quando vem uma situação externa, eu consigo identificar que aquilo não é meu, ou se aquilo é meu. Então, para isso, nós precisamos fazer essa reflexão. Precisamos meditar naquilo que nós estamos estudando. Fazer uma reflexão, um questionamento daquilo que nós estamos estudando. Pode falar isso para a gente. Aí, eu achei interessante que ele traz ali para a gente, Emmanuel, gente, Emmanuel falou de Miranda. Está nos 3 tópicos nesse livro. Ele fala assim para a gente, ó, neste momento que se opera, aqui que eu tenho que ficar de lado, né? Posso tirar aqui? Posso, né? Então vamos lá. Nesse momento, quando se opera a grande transformação do mundo de sofrimentos em direção de melhores condições espirituais e morais, reforça seus propósitos maléficos por perceberes que a luz do Calvário é via de libertação. Então ele está comentando sobre uma equipe espiritual, uns espíritos que estão querendo invadir uma casa religiosa, uma casa espírita. Né? Então ele fala o quê? Que nesse momento, na realidade, nós já estamos na regeneração há muito tempo. A regeneração não começou ontem, nem hoje. A regeneração começa quando Jesus esteve aqui, entre nós. Jesus esteve aqui entre nós quando percebeu que nós já estávamos na nossa maioridade. Né? Então, quando a gente fala assim, nós somos crianças espirituais. Lê do engano, não somos crianças espirituais mais não. Nós já temos a consciência de quem somos. Né? A percepção de onde estamos e o que estamos aqui, por que estamos aqui. Então, a regeneração começa naquele momento. Jesus reúne aqueles homens, aqueles 12 iniciais, para começarem a regeneração do planeta Terra. Só que agora está, assim, já no limiar, né, da regeneração. Já estamos. E ele fala justamente sobre isso. Então eles vão fazer o quê? Vão explorar ao máximo esse momento. Porque é um momento de muita dificuldade que nós estamos vivenciando. Começamos com a pandemia, né, em 2019 e 2020. Essa pandemia mudou algumas coisas. Aliás, muitas coisas, não é verdade? Muitos falaram assim, Jorge, quando acabar a pandemia, descobrir a vacina, quando nós voltarmos será um novo mundo. Eu falei assim, meu amigo, não pense assim. Jorge, você está muito pessimista. Não, mas o mundo não se transforma através dessas situações. No mundo já tivemos várias pandemias, guerras, tsunamis, maremotos, terremotos, e tudo. E não modificou. Alguns se modificaram. Alguns perceberam o porquê daquilo, o porquê daquelas dificuldades. Né? E perceberam que, na realidade, nós não somos donos de praticamente nada. Nós não somos senhores, muitas das vezes, da nossa existência. Porque nós percebemos naquele momento que eu não, por mais que eu me organize, eu faça planejamento, muitas das vezes aquele planejamento não vai ser como eu achava que seria. Quantas viagens foram interrompidas? Quantos casamentos foram interrompidos? Né? Quando nós perdemos bastante companheiros queridos. Né? Eu, de trabalho, perdi muitos companheiros. Mas faz parte de um momento de transição. Quando nós retornamos, o que aconteceu? Muitas casas espíritas, em decorrência da invigilância, fecharam. Não sei aqui em Maricá, mas muitas casas fecharam. Rio de Janeiro, São Gonçalo, nós tivemos situações difíceis, com uma casa que fechou em decorrência de quê?
da intolerância entre os membros, entre a diretoria. Por quê? Polarização. Fecharam porque brigas políticas, de ser A ou B, C ou D, V, né? Gente, então o que aconteceu com isso? E a espiritualidade procura sempre o quê? Esses momentos em que nós nos distraímos e esquecemos o que nós estamos fazendo aqui na casa espírita. O que nós estamos fazendo no planeta Terra. Nós estamos aqui para o nosso aprimoramento moral, espiritual, intelectual. E para ajudarmos Deus na obra, na sua obra. Porque para isso nós estamos aqui. Então, há essa condição. Então, esses espíritos vão usar justamente para isso. E a gente percebe por que os ataques são mais visando as casas espíritas. Por que outras casas religiosas são atacadas? São. Mas não com a intensidade que a espírita, não é? Dificilmente as outras casas religiosas, existe essa visão da espiritualidade atacar. Sabe por quê? Porque na realidade a doutrina espírita, a casa espírita, ela tem por base o quê? O estudo, o esclarecimento, a conscientização do espírito, o espírito imortal. A casa espírita, ela não prega a prosperidade, ela não diz que o culpado é você mesmo, né? Ela coloca a responsabilidade em quem? Em você. As outras denominações religiosas, a função dela deveria ser essa, mas infelizmente não é. Não é de mostrar aquelas pessoas que elas são espíritos imortais. Que as coisas acontecem não é porque Deus quer, e nem porque esse teu inimigo que está ali aferrado a você. Então, a doutrina espírita, ela tem esse objetivo, que é a transformação do planeta Terra. Porque quando Jesus esteve entre nós, Jesus pregou o quê? A consciência dos espíritos que estavam ali, imortais, não é isso? O que Jesus fez? Jesus não trouxe religião, mas ele estava mostrando o quê? Mostrando o que você é. Que existe um Pai que é misericórdia e é justo. Quando ele fala da parábola do semeador, né? Então ele vai nos trazer várias lições. Ele está fazendo o quê? Conscientizando espíritos. E aquelas religiões tradicionais, o que eles tinham? Qual era a pregação deles? Era essa transformação do homem? Não, não era. Era o materialismo mesmo. De dar, né, a moeda para o gasofilácio. Jesus veio fazendo o quê? Transformando. Foi o que Jesus fez. E quando acontece isso, o que acontece? Em realidade, normalmente você vai ser buscado, você vai ser preso, ser torturado, você vai ser morto. Então a doutrina dos espíritos, ela tem essa função, que é libertar os espíritos de todas essas algemas que o prende. Vaidade, orgulho. Nos mostrando que nós somos construtores. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos. Não existe um inimigo. Apesar que tem espírita que acha que tudo que acontece na vida dele é obsessor, né? Mas não é. Na verdade somos nós mesmos, que muitas das vezes damos brecha para que aquele companheiro possa atuar, né? Somos nós que damos brecha, porque nós já trazemos um passado delituoso. Então temos algumas situações que eles observam em nós. Muitas vezes vai utilizar aquela situação que nós temos e a invigilância vai fazer nos proporcionar o quê? Que eles possam chegar a nós. Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, segundo Paulo de Tarso. Então quem são os testemunhos? São os espíritos que convivem conosco. Aqui nós estamos assim, uma assembleia de espíritos que está aqui conosco também, né? Espírito do bem, trabalhando conosco. Lá fora, talvez tenhamos alguns companheiros aguardando alguns de nós. Mas é verdade, está rindo. Mas é verdade, né? Porque nós não sabemos ainda, né? Tem alguns que nos acompanham, muitas vezes não vão conseguir fazer nada. Por quê? Porque nós estamos focados no trabalho do bem. Mas eles nos observam. São amigos nossos que nós, de alguma forma, falimos com ele. Que não tiveram oportunidade de reencarnar, mas que estão nos vendo, estão observando o que nós fazemos. E aí, Manuel Ferreira vai dizer para a gente assim, ó: por verem nos espíritos discípulos de Jesus, ora devotados à instalação do reino dos céus entre as criaturas humanas, tem-nos como adversários e investem contra os seus compromissos de fidelidade ao bem.
recorre, sem dúvida, às leis de causa e efeito e se utiliza das brechas morais para se conectar, iniciando os lamentáveis processos de obsessão. No passado, os desafios espíritas procediam do mundo exterior, sendo fáceis de percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos, que não se permite penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Ou seja, então, claro que ali está falando dos espíritas, mas a gente, mais à frente, Manuel Fabiano vai falar que todos aqueles que trabalham para o Cristo recebem também essas perseguições. Né? Por quê? Por exemplo, a minha família, eu já comentei aqui, a minha família, parte da minha família são todos protestantes, pastores, a parte da minha esposa também são protestantes, então nós somos ovelha negra, eu da minha família e ela da família dela, né? Mas tem pessoas que trabalham no bem, são pessoas que operam em nome do Cristo, né? A igreja católica, a igreja protestante, eles fazem um trabalho fantástico, algumas fazem trabalho fantástico com a juventude, com a evangelização, porque qual a melhor religião do planeta Terra? É aquela que transforma homens e mulheres em pessoas do bem. É o amor. É essa. Não é o espiritismo, é aquela que transforma homens e mulheres em pessoas de bem. Porque a função da doutrina espírita não é transformar ninguém em espírita, é em pessoas de bem, trabalhadores do bem. Não é assim? Nós não obrigamos ninguém a se tornar adepto da doutrina, mas é ajudar nessa transformação. E ele continua falando assim, então ele fala, eu já comentei isso aqui, então ele fala que no passado era mais fácil nós percebermos, mas hoje não percebemos, porque nós não sabemos quem está do nosso lado. Então nós temos que ter um cuidado enorme com isso. Então o estudo nos ajuda muito a vivenciar isso, a observar, né? A observar aquilo que nós estamos sendo intuídos a fazer ou a realizar, né? E a gente fala muito disso porque na casa espírita a gente sabe que o posto de presidente, né? Porque aqui é presidente, presidencialismo aqui, né? Eu já fui presidente de uma casa espírita, né? Fui presidente, fui vice-presidente, presidente, vice-presidente, né? Aí você tem uma hora que tem que passar o bastão, né? Porque senão ninguém quer. Mas na realidade é uma responsabilidade muito grande quem está à frente do trabalho, da obra, né? Os diretores, mas precisamos lembrar que todos são importantes na casa espírita, todos nós somos importantes. Todos os trabalhadores, não é o presidente, não é o médico, são todos nós, todos que cooperam de alguma maneira. Aquele que coloca água, que dá o passe, o que varre a casa, né? O que cuida da casa, o que zela, todos nós somos. Então nós temos que ter essa conscientização de que todos nós somos importantes. Né? O André falou muito do ponto de vista, né? Aí nós temos pontos de vista diferentes. Mas o que nos ajuda nessa confraternização, nessa solidariedade que nós devemos ter, né? É o respeito. É respeitar, né, a posição do outro e entender que muitas vezes aquela opinião que é minha, ela é isolada, vai sonar isolada. E muitas vezes aquela opinião, ela poderia causar um dano à instituição. Então nós temos que ter cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós colocamos. Né? Eu lembro da reunião de diretoria, beleza, né? Reunião de diretoria assim, a gente tinha coisa que era muito difícil, mas com carinho, com benevolência, se entendendo, né? A gente chega a um ponto. Porque na realidade, a casa não é nossa. Essa casa não é nossa. A casa é de Jesus. Nós somos apenas meros instrumentos. Estamos aqui para cooperar com Ele nessa grande obra de transformação. Nós estamos aqui para isso. Somos o que? Como ele falou aqui, né? Nós somos trabalhadores. Fomos convocados pelo Cristo. Muitas vezes pedimos a Ele para estarmos aqui, nesse meio, a fim de refazermos o caminho que nós desviamos no passado. Porque a grande maioria que está nas fileiras espíritas são aqueles mesmos que vestiram a batina do catolicismo e do protestantismo, que falimos com o evangelho dele. E hoje nós estamos aqui para quê? Para recuperar, para restabelecer a comunhão entre nós mesmos. Porque é um grupo, a casa espírita é formada pelo grupo, né? E a casa espírita, a gente sabe que ela não é formada aqui, né? Ela é formada no plano espiritual, né? E aqui nós nos encontramos. Muitas vezes nos encontramos, às vezes depois saímos daqui, vamos para outras casas, mas é um trabalho. Eu costumo dizer que o espírito, ele não tem casa,
A casa que está precisando, nós vamos ajudar, vamos cooperar, né? A gente, por exemplo, a gente lá trabalha numa casa, mas coopera com a outra, tem uma casa que está começando agora, a gente vai lá, ajuda a fazer um estudo, ajuda a participar de uma... Ou seja, como as casas são pequenas, lá em São Paulo tem 3 casas pequenas, que quase fecharam e estão tentando manter, né? Então, aí não tem muito estudo, aí quando tem estudo, o palestrante lá não ter só 2 pessoas, diferente daqui, né? Que a casa sempre fica cheia, graças a Deus, a gente vai lá para ficar assistindo a palestra, para que o palestrante fique tão sozinho, né? Então, mas é o quê? Um trabalho de cooperação. Então, isso que ele fala para a gente aí. Então, é um desafio. E nós precisamos estar atento com isso. Então, o ataque, não aconteceu na casa espírita, começa pela fragilidade dos seus membros. Pelo orgulho, pela vaidade, né? Eu fico imaginando assim, o espírito fala assim, Jorge, você é médium curador. Você vai fazer tudo o que você quiser. Gente, como? Né? A companheira lá assim, né? Ela se entrega para isso, né? Ou seja, a gente tem que ter o quê? Bom senso, né? Gente, mas eu tenho muita dificuldade. Doutor, Bezerra, ele vai se manifestar por mim? Não vai. Porque eu não estou preparado para fazer essa comunicação. Aí tem que entender que nós temos as nossas fragilidades. Se o espírito chegar aqui e fala assim, presidente, devemos acabar com a evangelização. O que vai acontecer? Vocês não vão deixar, não é isso? Não, né? Tinha uma casa em São Gonçalo, uma casa enorme. Enorme, a casa enorme. Eu não peguei que eu sou muito jovem, né? Mas eu ouvi falar, que a gente faz parte do movimento de Expressão Gonçalo. A casa fechou porque começaram a reunião mediúnica, começaram a dizer que, primeiro, a cor da casa que decide é o espírito. É o espírito que decide a cor da casa? Não pode. Não pode. Né? Vamos acabar com a evangelização. A evangelização não serve para nada. Vou fazer outra coisa. E foram aceitando. Uma casa que tinha 3 andares, uma casa gigantesca. Depois vocês procuram saber, lá em São Gonçalo. Você sabe, né? A FAO, né? Você é daquela época, né? Então, você lembra? Uma casa gigantesca. Acabou por isso. Porque os médios são invigilantes. Uma vez nós estávamos no Hereu, lá em Itaboraí. O Hereu, né? Bom, já falaram aqui no seminário que é o Hereu. Então nós estávamos lá no Hereu e o companheiro chegou assim para mim e falou assim, Jorge, como é que está a reunião mediúnica da sua casa? Olha para vocês verem, isso faz parte do estudo, tá? A posição da casa espírita que faz parte. Ele falou assim, está tudo bem, tranquilo, mas como é que está a reunião mediúnica? Eu falei, a reunião mediúnica? Está bem mesmo, tá? O que vocês estão recebendo lá? O que eu estou recebendo lá? Normalmente aparece doente, né? O espírito doente, necessitado, assim, alguns espíritos obsessores, aquelas coisas todas normais que acontecem na mediúnica. Mas vocês têm que rever o que está acontecendo na casa de vocês, hein? Eu disse, mas por quê, meu amigo? Não, porque na nossa casa nós recebemos Sheila, Meimei, Bezerra de Menezes, Eurides Barçanufo. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei assim, é mesmo? Emmanuel, da comunicação. Eu falei assim, interessante. Eu pensei que a gente não precisasse comparecer realmente em reunião mediúnica. Por que vai para a reunião de espírito elevado, vai para a reunião mediúnica fazer o quê? Da comunicação. O mentor da casa, ele pode até, terminou a reunião, ele vai lá, passa a comunicação para as pessoas que estão ali. Mas inclusive Meimei, porque na casa que eu frequentava era Meimei, o espírito é Meimei. Mas a Meimei está dando comunicação lá, por que ela não foi dar comunicação lá para vocês? Eu falei assim, não sei, rapaz, vai ver que ela está sem tempo, né? Assim, mas eu fui bem caridoso, eu falei assim, vai ver que ela está sem tempo, né? O espírito trabalha muito, né? Ou seja, essa casa, ela fechou. Um tempo depois ela fechou. Lá em Itaboraí, não sei se você sabe a história, né? Mas essa casa estava lá perto da casa do companheiro nosso, mas depois a gente fala. Então fechou por quê? Em vigilância dos médios, da direção da casa. Então, o ataque das casas começa assim, de forma sutil. Você vai convencendo um, tenta convencer outro. Então a necessidade de nós nos mantermos fiéis aos ensinamentos doutrinários. Né? Não fazer da casa espírita a nossa casa espírita. A casa do Cristo.
A doutrina dele tem que ser pura. A doutrina dos Espíritos é o Evangelho redivivo de Jesus, na sua pureza. Nós não precisamos colocar nada no meio. Não colocar nada, não inventa. Está tão bom assim na simplicidade. Nós fomos inventar no passado e aconteceu o que aconteceu, né? Fomos alterar o Evangelho dele, fomos nos unimos com a política, e o que aconteceu? De perseguido passamos a ser perseguidores. E aí atrasamos o avanço da humanidade por isso. Passa, por favor. Assim eu não lembro, vamos lá. A sociedade espírita, aí como eu já falei, são os membros que a constituem. Não a aparência material, as suas estruturas físicas, mas o serviço iluminativo que nela se opera. A paciência, a compaixão, para os desnorteados que a buscam, onde vibra a lição ímpar da caridade. Aqui é do livro, né? Acontece na Casa Espírita. A verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista de sua função na Terra, não está nos alicerces concretos, mas sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Este sim deverá ser colocado em evidência, fortalecendo moralmente os adeptos da terceira revelação, contribuindo para o esclarecimento e entendimento do que seja realmente o Espiritismo, o que é o centro espírita, qual é a sua responsabilidade e a sagrada importância como representante do Cristo no planeta. A casa espírita é uma embaixada. Quem fala isso sou eu não, é a Nora, é o Espírito. A casa espírita é embaixada. E todos nós que aqui nos encontramos somos o quê? Embaixadores ou embaixadores. Né? Nós representamos o Cristo aqui na Terra. Nós representamos. Olha que responsabilidade. Gente, é uma responsabilidade grande, né? Quando a gente observa isso, né? Nós somos o quê? Representando Jesus aqui na Terra. Então, nós temos que ter um cuidado enorme no estudo e na vivência do aspecto doutrinário. Esquecer o negócio de modismo. O modismo não traz nada. Porque muitos falam assim, Kardec tem que ser atualizado. Mas a doutrina tem 167 anos, mais ou menos, né? 167 anos por aí. Então eu falei assim, então nós vamos ter que reformar o Evangelho do Cristo, porque tem mais de 2000 anos. Como? Se nós não conseguimos nem aprender aquilo que Jesus nos trouxe. A literatura espírita ela é riquíssima. Nós não temos ainda todo o conhecimento ainda. Nós estamos assim, como os Espíritos nos falam, nós ainda estamos assim no nevoeiro para o conhecimento. Nós estamos no nevoeiro ainda para o conhecimento. O conhecimento real, nós estamos no nevoeiro ainda. Então precisamos do quê? É manter esse ensinamento do Cristo. Manter ele vivo. Não deixar que essa chama se apague. Ser a lamparina do Evangelho de Jesus. Onde quer que estejamos, né? Não só na casa espírita, mas onde quer que estejamos. Então, a responsabilidade é nossa. Então, como representante de Cristo, nós precisamos fazer muito. Para a gente poder começar. Aí tem uma parte ali que... Aí, Manuel Fernandes vai falar para a gente assim, indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um dos belos livros de que a humanidade tem conhecimento, sendo um tratado de conduta e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. O Espiritismo é doutrina eminentemente cristã, fixada nos postulados exarados pelo Mestre Jesus, devendo seus adeptos estar vigilantes, a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho, não os domine. Toda edificação que tenha deficiência na sua base está sempre ameaçada de ruir. Ou seja, então, a doutrina espírita, na realidade, o Evangelho de Jesus, ele é um tesouro, né? A doutrina espírita é um tesouro para todos nós. É ali que nós descobrimos quem nós somos. Por que estamos aqui? Qual a finalidade de estarmos aqui? Da onde nós viemos e para onde nós iremos. Né? Para onde nós iremos? Nós vamos estar ligados pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos. Nós vamos para onde? Vamos falar assim, será que eu vou para nosso lar? Será que eu vou para Sírio, Júpiter? Vai depender do que você pensa, do que você faz, não é? Não é assim? Então tudo vai depender do quê? Daquilo que eu estou adquirindo, daquilo que eu faço com o que eu adquiro.
o que adianta eu ter só o conhecimento e não colocar em prática? Então ele fala o quê? O Evangelho é mais do que um belo livro que a matéria sendo um tratado de conduta e um tesouro a ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Então o Evangelho, nós temos que ter ele sempre conosco, sempre nos colaborando, sempre nos envolvendo, nos ajudando, para que possamos viver melhor. Mas é muita dor, é muita aflição, muita dificuldade no planeta Terra, tanta guerra. Mas isso nós sabemos que faz parte, não é isso? A doutrina nos ensina isso, que tudo faz parte de um momento. São situações que são necessárias para o grau evolutivo do planeta que nós estamos vivendo. E para o grau evolutivo nosso, né? Se o nosso grau evolutivo fosse melhor, nós não estaríamos aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiação. Então tudo que acontece faz parte, está dentro de um contexto. E se nós estamos vivenciando tudo isso, graças a Deus, porque está nos ajudando a evoluirmos. A pandemia foi uma aprovação coletiva para a humanidade. Então todos nós passamos por essa prova, não é? Tirando lições, ou deveríamos tirar lições, porque ela nos ajudou e muito, até a ver o outro, a ver a dificuldade do outro, a ver que a existência física, ela é muito fugaz, porque nós não sabemos o momento que nós iremos retornar, nós não sabemos, nem quando, graças a Deus ninguém sabe, né? Nem queremos saber, deixa por conta deles. Então, mas é isso, é vivenciar esse Evangelho do Cristo, no nosso dia a dia, colocar em prática, em especial dentro da própria casa espírita, a fim de que a casa espírita não seja envolvida pelos pruridos da vaidade, do orgulho e da arrogância, porque nós trazemos isso em nós ainda. Pô, eu estou falando por mim, né? Fazer igual o André, eu sei que em Maricá ninguém tem isso, né? Mas nós trazemos ainda algumas coisas, né? Eu ainda trago muitas coisas negativas ainda, mas é um esforço que a gente faz para tentar domar as tendências que nós trazemos. É isso que nós precisamos fazer, né? Domar aqueles instintos, domar orgulho, né? Aquele orgulho que às vezes a gente quer falar, deixar nos dominar, mas ele vai o quê? Controlar. Porque somente assim nós vamos aprender. E se, né? Então esse controle nós precisamos ter daquelas dificuldades que nós temos. Porque a gente está na doutrina espírita, nós não somos santos, nós somos espíritos buscando essa transformação. E a transformação, a casa espírita, ela tem um papel fundamental na transformação. Quando eu falei que a casa espírita foi assim, transformador na minha vida. A casa espírita. Quando eu entrei, eu fui assim, né, buscar pelo conhecimento. Porque a minha família, como são protestantes, eu não aceitava muitas colocações que eles faziam, né? De Deus, eu então não gostava de morrer, não queria morrer. Eu tinha horror à morte, horror. Quando descobri que a morte não existe, gente, foi uma bênção para mim. Foi uma bênção, juro. Para mim foi uma bênção. Quando descobri que eu não... E outra coisa, eu tinha um medo que eu ia para o inferno, né? Apesar de ser jovenzinho, eu sabia que eu ia para o inferno. Porque se você não faz o bem, se você não for bom, você vai para o inferno. Se você for bom, vai para o céu. Mas como a gente, normalmente, nós sabemos que nós não somos bons, e quando eles colocam Cristo num patamar muito grande, você fala, nossa, eu estou perdido. Só Cristo que é Filho de Deus, eu não sou nada, então eu vou para o inferno. Então, briguei com Deus com 18 anos. Não quis saber mais de Deus, porque achava Deus muito injusto. Achava ele muito injusto. Guerras, tudo que a gente... Porque a gente não tem um conhecimento, nós nos deixamos levar pela nossa intolerância, pelo nosso ímpeto. Aí eu briguei com Deus. Aí, com 2 anos depois, eu acho que eu comentei, fui assistir uma palestra espírita. Eu fazia a faculdade e um grupo me chamou para assistir uma palestra. Não, você não quer assistir uma palestra? Não. Eu falei assim, negócio de palestra, não gosto de negócio não, negócio de Deus, estou fora. Não, vamos lá sim. Aí eu fui na federação, que é o IBM hoje, né, que é na federação, agora é IBM, Estudo Bezerra de Menezes. Eu assisti uma palestra lá, que todo ano tem a Defensoria Pública e a Família, e o Direito. É o Espiritismo e o Direito, né? Então todo ano tem, junho, julho tem isso lá. E eu fui assistir. Quando assisti lá, a pessoa falou, tudo que ele falou, eu falei, nossa, é isso. Então Deus é bom, a morte não existe,
Deus não pune ninguém, gente, é isso que eu quero. Então eu descobri Deus através da doutrina. E a casa espírita que me acolheu, assim, me ajudou muito nesse trabalho. De ser mais calmo, mais paciente. Não que eu tenha paciência, né? E não que eu tenha paciência. A gente tem luta para ter, né? Para conquistar, porque é a virtude, né? Vai falar assim, Jorge perdeu a paciência. Então eu não perdi, porque eu não tive. Ninguém perde paciência. Você não perde o que você já tem. O que você adquiriu, você não perde. Né? Você adquiriu, você não perde. É seu. É seu, é virtude sua. Então nós estamos num trabalho de transformação, de melhoria. Então vou lá, a gente não fala, quer dizer, então tem que estar, esse estudo tem que estar justamente para isso, que o orgulho e a vaidade não nos dominem. E a gente não coloque aquilo que nós trazemos dentro da casa espírita, aos nossos companheiros. Nós temos que nos respeitar uns aos outros, compreendendo a posição de cada um dentro dessa casa religiosa, dessa casa de amor. Então é um trabalho que nós precisamos fazer. Então o cara diz assim, não, Jó, essa sua proposta nós não concordo, porque não está de acordo. Aí você fala, nossa, a proposta é minha, eu tinha que ser a minha. Não, porque a sua? A sua, de repente, não está coerente com a doutrina, não está coerente com o momento, não está coerente para aquela hora ali. Talvez mais tarde. Então vai ser tudo o quê? Respeito, benevolência, né? É indulgência para os companheiros que estão trabalhando, que estão se esforçando, que estão ali batalhando, porque ser presidente de casa espírita não é mole não. Eu fui vice-presidente, depois presidente, depois fui vice-presidente. Gente, é assim, é sacrificial, né? Porque nem tudo sai de acordo com como todos querem, porque você não pode satisfazer a todos, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Não é isso? Então nós não podemos ter essa presunção de agradar a todo mundo. Ninguém agrada a todos. Vamos lá, meu amigo Edson. Tá. Aí, isso aqui é uma página que eu peguei, só para a gente poder ter uma... Ele fala, eu nem botei ali, né? Gente, esqueci de botar Não, eu esqueci de botar a página que é. A página chama Grupo Espírita. É do espírito que é o mentor da nossa casa, Batuína. Então o livro é Mais Luz. O único livro que ele escreveu, através de Francisco. Ele fala assim, ó, sim, um grupo espírita a serviço do Cristo é uma embarcação assim preciosa e batida sempre, iluminada e perseguida pelos elementos desencadeados da natureza quando os desequilíbrios sobrevêm. Então a casa espírita é essa embarcação, né? Ela é iluminada, ela é preciosa, mas de vez em quando ela é batida. De vez em quando vem algumas batidinhas, né? Porque ela é perseguida pelos elementos da própria natureza quando o desequilíbrio vem. Então nós temos que estar atento sobre isso. E ele fala assim, é por isso que pedimos ao coração e ao ânimo de nossos companheiros muita segurança na fé. Nós devemos ter a nossa fé redobrada, principalmente nesse momento de transição. Nesse momento difícil que nós estamos vivenciando. Porque a dificuldade, a gente percebe aqui na Terra, mas nós sentimos na psicosfera que é uma grande luta, né? Uma grande luta, uma dificuldade assim enorme. Então nós temos que ter a fé, nós temos que calcar o nosso ânimo e a nossa coragem na fé, confiantes em Jesus. Por mais que as dificuldades surjam dentro da casa religiosa, nós temos que ter fé, que ela vai passar, porque tudo passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus para com cada um de nós. Isso não passa, nunca. Agora as dificuldades, as dores, os problemas vão passar. Então nós temos que ter isso, essa segurança. Ele também quis batalhar dizendo com a gente. Temos que ter essa segurança na fé. E ele continua. Ainda que a marcha se faça vagarosa, sigamos com firmeza a obra daquele que nos designou para a viagem, e o porto resplende, farto de luz e bênçãos. Que as sugestões menos felizes não nos seduzam, nem queixas diante da tempestade, nem alegria de ilusão nas ilhas em que poeira dourada entretece fantasias. Por mais que a marcha seja vagarosa, né, sigamos sempre em frente. Ou seja, o trabalho, né, é do Cristo, não é nosso. Ele nos convidou para estarmos aqui. Então que nós possamos seguir, né, em frente. Se vier aquelas sugestões menos felizes, vou deixar a casa espírita, que a Maristela falou isso comigo, né? Não quero mais. O Edson falou, foi assim, delicado comigo.
Não façam isso. Não façam isso. Porque são sugestões que nós recebemos. Então, nós devemos estar atentos. E nesse momento, então, de dificuldade, momentos de aflição, de transição que nós estamos vivenciando. Nós estamos no apogeu da transição. Então, nós precisamos ter o quê? Confiança, fé. Se vier aquela coisinha no ouvido assim, não dá ideia não. Vai lá fazer o quê? Está chovendo hoje, vai para casa de fazer o quê? Vai na evangelização fazer o quê? Só tem 2, 3 crianças lá. Vai fazer o quê? Vem. Bateu aquela tristeza em casa, aquela vontade de não vir. Aí que você tem que vir. Que dor de cabeça. Estava com dor de cabeça, agora apareceu dor de cabeça. Vai para a casa do Espírito. Recebe o passe. Recebe esse aconchego que é chegar aqui. Né? Quando a gente chega aqui, eu estou falando por mim. Quando eu chego aqui, eu fico tão emocionado que eu sou bem recebido, né? Pelos amigos encarnados e pela espiritualidade. Eu estava sentado ali ouvindo a música, né? Eu fechei os olhos e me senti assim transportado. Achei tão bom, sabe? Então eu fiquei muito emocionado. Então é esse aconchego que nos renova. É estarmos juntos, é que nos faz melhores, mais fortalecidos. Se estiver com um problema, conversa com o outro, um com o outro. Paulo de Tarso fala assim: confessai-vos uns aos outros. E muitas vezes nós não nos confessamos uns aos outros. Nós não falamos a dificuldade que nós estamos enfrentando, passando na nossa casa. Mas o outro que está aqui não sabe o que está passando, o que está passando conosco. Então, quando Paulo fala confessai-vos uns aos outros, é justamente isso. Converse com aquele seu companheiro aqui da casa espírita que tenha mais intimidade que você. Fulano, eu estou passando por isso. Olha, em casa não estou bem. Ou, não sei, não importa o que seja. Né? Porque muitas das vezes, aquela pessoa que está conosco, muitas vezes a pessoa que está na campanha do quilo, está em casa passando necessidade. Isso já aconteceu uma vez na nossa casa, um jovem que fazia também campanha do quilo, nas ruas, antigamente fazia na rua, né? Hoje em dia não tem mais como fazer lá em São Gonçalo. Não tem como fazer mais, né? Porque não vale a pena contar. Então esse companheiro chegou para uma da tia, falou assim: tia, eu posso tomar um café? Por que você toma café? Lá em casa não sei nada de carro, tem uma semana. Mas a mãe não comentou com a gente, ele está muito alegre, né? Um jovem, ele hoje faz parte do movimento de Espírito Gonçalo, quer dizer, então a pessoa não se comunicou, não falou, talvez assim, né? A pessoa não quisesse falar. Gente, mas todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos de problemas, dificuldade financeira, dificuldade amorosa, emocional, isso não importa. O que importa é nós falarmos com o outro, buscar ajuda. Porque às vezes fica carrancudo, aí chega na casa de com cara feia, não fala com ninguém, não dá bom dia. Como é que o outro vai saber que está passando dificuldade, necessidade? Não tem como. Então é necessário utilizarmos Paulo de Tarso. Confessai. Aquela pessoa mais íntima, você, fulano, Edson, olha, estou com uma dificuldade em casa, sabe, não recebi o pagamento. Fala com o Edson. O Edson vai conversar com um aqui, vai conversar com... Eu não sei do que eles estão rindo. Gente, é só exemplo, só exemplo. Mas não é, gente? Que você vai conversar com alguém que possa colaborar. Muitas vezes o Edson vai poder ajudar, né? Mas ele vai ter pessoas, algum conhecido que vai nos socorrer, não é? Lá na nossa casa nós conseguimos a doação da Cacau Show, né? Que beleza! Porque nós temos 100 crianças, 100 e poucas crianças que estão na nossa creche lá, que fica das 7 da manhã às 5 da tarde. Então são pessoas que vivem lá, normalmente o nosso presidente lá, ele fala que são pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né? As dificuldades que as pessoas têm. Então as pessoas ficam lá, né? Estudam, tem médico, tem psicólogo, tem tudo. Pedagogo, terapeuta, tem tudo. Né? São pessoas que são voluntárias, mas tem aqueles que têm que pagar, né? Tem umas pessoas que têm que ser pagas, né? Então, mas a gente faz o quê? Então, corre atrás, procuram. Então, conseguiam a doação. Eles deram não sei quantos ovos lá. Mais de 200. Tinha que ver as crianças. Tinha que ver a alegria. Ou seja, o Edson não conseguiu, mas ele tinha alguém que ligou, vou ligar fulano, e fulano conseguiu. Mas não é assim. A casa espírita é isso. É um socorrendo o outro. Todos nós temos dificuldades. Então, quando nós nos unimos, fica mais difícil recebermos a influenciação inferior. Porque estamos unidos. Somos um feixe de varas, como fala Bezerra. Bezerra. Somos um feixe de varas. O André falou sobre isso aqui. Somos um feixe de varas, unidos. Agora, distantes um do outro, nós não somos nada. Somos apenas opiniões. É isso? Aí, continuando ali. Agora termina. Fala aí. Acabou?
Terminou? Ih, gente, então vou terminar aqui, ó. Vamos lá. Trabalhar sempre guardando união e confiança no cerne de nossas atividades. Nem sempre é o vento que derriba as naus que velejam corajosas. Muitas vezes é a ausência da bússola. E a bússola é a segurança de atitude para com os deveres a que fomos chamados. Haja o que houver, usemos a oração para reajustar brechas que surjam. Seja a prece nosso clima de apaziguamento interior, porque a prece dispõe a criatura a refletir a vida mais alta. Ou seja, nós temos que ter essa busca e a segurança e a fé dos deveres que fomos chamados. Fomos convocados por Jesus. Hoje estamos aqui, vamos estar aqui amanhã, depois, trabalhando sempre por Ele. Então Jesus nos abençoe. Desculpa aí o horário, né? A gente vai falando, né? É tanta coisa que a gente quer falar, mas aqui teria que ser um seminário. Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por vocês terem a paciência de estarem me ouvindo. Então é isso. Vou passar a palavra agora para o nosso companheiro. Nós agradecemos.